Eva estava sentada em sua poltrona favorita, a mesma onde passou incontáveis noites ao lado de Henrique assistindo seus filmes preferidos em um silêncio confortável. Passaram-se 2 semanas desde o funeral, e ela mal reconhecia sua própria casa. As sombras da noite começavam a engolir a sala, e a única fonte de luz era o abajur ao lado, jogando um brilho mortiço sobre as paredes. Às vezes, quando o som do vento passava pelas janelas mal fechadas, Eva podia quase imaginar que era a voz de Henrique, chamando-a de volta ao momento presente. Ela se sentia presa no tempo, a cada tique do relógio se transformando em um lembrete cruel de que o tempo avançava sem ele. As visitas já tinham cessado. Os amigos e familiares, embora bem-intencionados, tinham suas próprias vidas para retomar. Júlia, sua filha, tinha retornado para a cidade onde vivia com o marido. Agora, o eco dos passos de Henrique havia sido substituído pelo ranger ocasional da velha casa, um lembrete persistente da ausência. Eva caminhou pela casa, os passos lentos refletindo a exaustão emocional que também parecia se manifestar fisicamente. Passou pela cozinha, onde pratos sujos se acumulavam e as xícaras ainda tinham vestígios do café amargo que ela agora bebia em excesso. Cada canto da casa era uma lembrança de Henrique, o cheiro de seu perfume ainda pairava em volta do casaco pendurado. No quarto, ela hesitou antes de abrir o guarda-roupa de Henrique. Dentro, as camisas cuidadosamente dobradas permaneciam intocadas, uma marca da organização que ele sempre prezou. Eva pegou uma de suas camisas favoritas, vermelha com listras discretas, e a apertou contra o peito, inalando o cheiro familiar que misturava sabonete e a colônia que ele sempre usava. O luto tomou um novo significado para Eva, não era apenas tristeza pela ausência de Henrique, mas um questionamento incessante do propósito de seguir sozinha. Ela se sentia como se tivesse perdido não apenas seu companheiro de vida, mas uma parte crucial de si mesma. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons laranja e rosa, Eva fechou os olhos e sentiu a primeira lágrima escorrer pelo rosto. Permitiu-se chorar, algo que evitara nos primeiros dias após a cerimônia, quando consolou amigos e familiares, sendo a rocha que Henrique teria esperado que fosse. O som do telefone interrompeu seus pensamentos. Era Júlia, procurando saber como a mãe estava, sua voz um equilíbrio cuidadoso entre preocupação e independência. Estou bem, Eva respondeu, não querendo sobrecarregar a filha com sua própria dor, mesmo sabendo que Júlia ainda processava a perda do pai. Trocaram promessas de visita e despiram-se com palavras mornas de amor e força. Enquanto Eva desligava o telefone, sentiu um misto de alívio e tristeza, alívio por ouvir a voz de sua filha, tristeza por sentir o quão distante tudo parecia. E assim, a casa voltou a cair em sua quietude habitual. A noite cobrindo como um manto a solidão que Eva teria de aprender a conviver. Era o começo de uma jornada solitária, onde cada pequena tarefa diária tornava-se tanto um lembrete de perda quanto de um ato de bravura silenciosa. Enquanto ela acendia todas as luzes da casa, como se pudesse espantar a escuridão ao seu redor, Eva decidiu que enfrentaria o novo dia da única maneira que sabia, um passo de cada vez, mesmo que ainda tropeçasse nos escombros das lembranças. Todas as manhãs, Eva repetia o mesmo ritual ao acordar. O banheiro, mesmo que imaculado, parecia refletir mais do que apenas sua aparência, era um reflexo de suas emoções e de seu estado de espírito. Ela se postava diante do espelho, examinando cada linha e contorno que marcavam sua pele, legado dos anos vividos e das recentes noites mal dormidas. Os olhos de Eva eram o reflexo mais explícito de sua dor. Aquelas rugas nos cantos, que outrora eram de risos compartilhados com Henrique e Júlia, agora contavam uma história de lágrimas recolhidas. Algo estava diferente desta vez. Não era apenas o passar do tempo que a incomodava, mas a insegurança que a desafiava a cada olhar lançado a seu próprio reflexo. Sentindo-se sufocada pelas expectativas sociais sobre aparência e idade, Eva lembrou-se de conversas que costumava ter com amigas: você precisa se cuidar, novos capítulos começam com novas versões de si mesma. Embora compreendesse a boa intenção por trás dessas palavras, havia uma resistência interna. Afinal, quem ela realmente queria ser agora? Mesmo assim, Eva decidiu tentar reacender uma faísca de autoconfiança. Percorrendo seu guarda-roupa, ela escolheu roupas que não usava há tempos. Aquelas peças a conectavam com memórias de momentos em que sentia controle sobre sua vida e corpo. Ao experimentar novos cortes de cabelo sugeridos por revistas, Eva buscava não apenas uma transformação externa, mas uma maneira de se reconectar com partes de si que sentia terem ficado distantes. Os primeiros dias foram desanimadores. As inseguranças, uma companhia constante, mantinham-se firmes, recusando-se a partir.
Eva comparou seus padrões irreais frequentemente glorificados nas redes sociais, o que só serviu para intensificar sua autocrítica. Quem ela via no espelho não era a mesma pessoa jovem e vibrante que Henrique cortejara há muitos anos, mas uma mulher marcada por histórias de vida que precisava aprender a honrar. Num ato de desafio contra sua própria percepção, Eva inscreveu-se em uma aula de yoga recomendada por uma amiga. No estúdio, entre desconhecidos que também buscavam algum tipo de equilíbrio, ela percebeu que todos carregavam suas próprias histórias nos ombros. A prática, a princípio meramente física, começou a oferecer um alívio silencioso para as questões internas, uma pausa na incessante análise de imperfeições. Com o tempo, os espelhos tornaram-se menos ameaçadores. Eva começou lentamente a se reencontrar, abraçando as cicatrizes e marcas de sua jornada como evidências de uma vida plenamente vivida. Em um dos momentos mais reveladores, ela olhou para o espelho e, em vez de focar no que considerava imperfeito, agradeceu pelas histórias que cada linha contava. Os dias passavam, e Eva descobriu que a aceitação era uma dança constante entre resistência e rendição. Caminhando ao lado, o jardim que agora cuidava tornou-se uma metáfora viva de sua própria transformação. As mudas que plantava com paciência começavam a florescer, representando visualmente o processo que vivia internamente. Gradualmente, como intrépida jardineira de si mesma, Eva começou a construir algo novo. Ela entendeu que o amor próprio não precisava ser uma conclusão a que chegasse rapidamente, mas poderia ser nutrido lenta e atentamente, exatamente como as plantas que cresciam sob sua supervisão. À medida que as cores do outono começavam a se entranhar por entre as árvores, Eva aprendeu uma verdade fundamental: seu valor independia de qualquer avaliação externa, espelho ou opinião alheia. Era uma preciosidade inerente, imune ao tempo e à perda. Com o passar das semanas, o mundo ao redor de Eva parecia mais iluminado, não apenas pelos dias mais longos da primavera, mas por uma transformação que se refletia em seu interior. Os rituais matinais diante do espelho começaram a exigir menos coragem e mais contemplação serena. No entanto, ao mesmo tempo que se sentia mais em paz com sua própria imagem, Eva sabia que havia outros territórios ainda não explorados, a sua vida social e amorosa. Um evento inesperado que ajudou a impulsionar essa nova fase foi um encontro casual com Sofia, uma antiga colega de trabalho, durante uma caminhada no parque. Sofia era conhecida pelo seu entusiasmo vibrante e sempre tinha uma aventura ou história interessante para compartilhar. Durante sua conversa, Sofia mencionou um clube de leitura que estava organizando em sua casa, um ambiente seguro onde discussões profundas frequentemente saíam dos livros para a vida real de seus participantes. Inicialmente, Eva hesitou em aceitar o convite. No entanto, sentiu um impulso de abrir-se para novas experiências e conexões. Na primeira reunião do clube, as paredes pintadas de cores vibrantes da sala de estar de Sofia pareciam acolhedoras, cheias de prateleiras transbordando de livros. Dentro, um pequeno grupo de desconhecidos a cumprimentou calorosamente. Esses momentos lhe permitiram experimentar um tipo de conexão que não sentia há um bom tempo. As conversas iam muito além das páginas impressas, revelando perspectivas diferentes e desafiando suas suposições sobre o mundo e, eventualmente, sobre si mesma. Mais importante ainda, Eva percebeu que compartilhava uma vulnerabilidade universal com aqueles ao seu redor, o desejo de se encontrar e se reinventar após momentos difíceis da vida. Depois das primeiras reuniões, Eva começou a criar laços mais fortes não apenas com Sofia, mas também com outros membros do clube. Havia Álvaro, um arquiteto com um talento secreto para contar histórias, e Letícia, uma escritora aspirante que encontrava inspiração até nos momentos mais mundanos. Cada pessoa trouxe sua própria energia e histórias, adicionando profundidade às discussões e abrindo espaço para novas amizades. Uma noite, depois de uma discussão particularmente animada sobre o poder da memória e das perdas, Álvaro propôs um brinde aos novos começos e novas conexões. Todos levantaram seus copos e Eva, ao sentir a corrente de apoio e camaradagem, ergueu o seu com um sorriso genuíno, percebendo que estava realmente aberta a mudanças e novas experiências em sua vida. Paralelamente, Flora, a filha de Eva, adorava ouvir sobre as histórias do clube e incentivava a mãe a explorar mais essa nova etapa de sua vida. Foi assim que uma ideia surgiu: por que não experimentar algo fora da zona de conforto? Eva sempre teve um interesse latente em pintura, mas nunca se permitiu tempo para brincar com cores e telas. Seguindo mais uma sugestão de Sofia, Eva se aventurou em um ateliê local que oferecia aulas para iniciantes. Com telas brancas postas à frente, Eva sentiu-se um pouco desajeitada, mas também animada com a liberdade de se expressar sem julgamento.
A pintura logo se tornou não apenas uma nova paixão, mas uma forma terapêutica de canalizar emoções que às vezes pareciam impossíveis de decifrar. Enquanto suas pinceladas tomavam forma, Eva aprofundava uma reflexão interna sobre o que significava realmente abrir-se para o mundo novamente. O doloroso reconhecimento da falta de Henrique ainda era parte de sua realidade, mas essas novas experiências lhe ofereciam cuidado e crescimento. Nesse espaço criativo, Eva conheceu Miguel, um professor de arte cuja paixão pelo ensino era evidente em cada demonstração de técnicas. A gentileza e simplicidade de Miguel tornaram-no instantaneamente alguém com quem Eva sentia que poderia ser ela mesma. Começou com conversas informais após as aulas sobre composição e luz, que evoluíram para debates mais existenciais sobre arte e vida. Depois de alguma hesitação, Eva percebeu que estava florescendo uma amizade verdadeira, algo que não experimentava desde a perda de Henrique. Miguel tinha uma facilidade em ouvir e compreender as nuances de sua jornada, sem pressões ou expectativas. Eles começaram a sair após as aulas, explorando galerias da cidade e se inspirando mutuamente nas obras de artistas que criaram beleza a partir do caos. Esses encontros reacenderam nela a curiosidade e a alegria, lentamente harmonizando a saudade de Henrique com o impulso natural da vida de seguir em frente. Este caminho de autodescobrimento e reconexão com o mundo ao seu redor também teve impacto na dinâmica entre Eva e Flora. Com o tempo, Flora passou a perceber a transformação na mãe, notando sua nova vitalidade e disposição. As duas começaram a partilhar momentos significativos que fortaleciam ainda mais seu vínculo. Voltaram a fazer caminhadas no parque aos sábados de manhã, engajando-se em conversas que iam além das responsabilidades do dia a dia, falavam sobre sonhos, planos e as pequenas felicidades que encontravam no presente. Essa abertura trouxe outro benefício inesperado. As histórias que Eva compartilhava sobre suas pinturas e suas novas amizades começaram a despertar um interesse artístico em Flora. Logo, mãe e filha decidiram frequentar juntas algumas aulas de arte, fazendo com que essa experiência criativa se tornasse não apenas um hobby compartilhado, mas também uma forma de ambas explorarem a expressão pessoal e a companhia mútua. As tardes no ateliê tornaram-se momentos de aprendizado, risadas e cumplicidade. A transformação de Eva e a ampliação de seu círculo social reforçaram a ideia de que, com apoio e coragem, é possível encontrar beleza e significado nas próprias cicatrizes. Embora a saudade de Henrique permanecesse uma constante, ela havia aprendido a acolher essa ausência como parte da jornada de sua vida, equilibrando o passado com as inúmeras possibilidades do futuro. Finalmente, Eva compreendeu que abrir-se para novos caminhos e relacionamentos não significava esquecer aqueles que amava, mas sim honrá-los vivendo plenamente. A cada novo dia, ela se permitia ser moldada por suas experiências, consciente de que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, havia encontrado em si mesma a força para florescer novamente e abraçar o ciclo contínuo da vida. Com o passar dos meses, a vida de Eva havia se transformado significativamente. No entanto, enquanto ela continuava a explorar novas experiências e relacionamentos, vestígios do passado ocasionalmente emergiam, convidando-a a refletir sobre como as mudanças estavam enraizando-se não apenas no presente, mas também moldando o que viria pela frente. Um desses momentos ocorreu quando Eva decidiu revisitar a casa de sua infância, localizada em uma cidadezinha a algumas horas de carro. O local estava prestes a ser vendido, e ela sentiu uma necessidade crescente de se reconectar com a história que ali ainda residia. Com a chave antiga em mãos, Eva entrou pela porta da frente, deixando um sorriso nostálgico aflorar ao ver que ainda era recebida pelo familiar cheiro de madeira e café da manhã. Caminhar pela casa trouxe uma onda de lembranças, as festas de família no quintal, o som das risadas ecoando nas tardes de verão e os ensinamentos que seus pais, agora falecidos, deixaram. No sótão, em uma caixa empoeirada, Eva encontrou uma coleção de cartas e fotos que resgataram momentos de sua adolescência. Ali, ela redescobriu a carta de um amor juvenil que a havia ensinado sobre a beleza e a dor das primeiras paixões. Enquanto folheava os registros amarelados pelo tempo, lembrou-se do quanto era importante expressar amor e gratidão diariamente. Sentiu-se então inspirada a cultivar essas emoções nas relações que vinha construindo. Este reencontro com o passado não era apenas nostálgico, mas também revitalizante, iluminando as partes de sua identidade que sempre a acompanhariam. Ao voltar para casa, anunciou a Flora a decisão de manter a casa na família, como um refúgio e um legado. Esta notícia foi recebida com entusiasmo. Era uma oportunidade de reconectar a história familiar com as futuras gerações e, possivelmente, um lugar para escapadas que prometiam novas memórias. Eva encontrou em sua jornada criativa e social uma nova confiança que gradualmente a encorajou a compartilhar mais de suas próprias experiências de vida com seu grupo do Clube do Livro e no ateliê de pintura.
Aos poucos, suas histórias não eram apenas ouvidas, mas também acolhidas e valorizadas por aqueles ao seu redor que experienciavam o impacto positivo dessas narrativas. Inspirada por esse encorajamento, iniciou um projeto pessoal de escrita. Sentia que as histórias, tanto as suas quanto as que surgiam das interações com amigos e da redescoberta de sua história familiar, mereciam ser registradas. Com o apoio de Letícia, a escritora do grupo, Eva começou a enveredar pelo mundo das palavras e a compor textos que capturavam suas vivências de dor, superação e esperança. Nesse caminho de autoexpressão, Eva também se deu conta de como pequenas escolhas e decisões contribuíam para a construção de uma vida com mais significado e realização. Esse reencontro com o passado, junto com a perspectiva de novas experiências, a fez perceber que, por mais que tentasse planejar o futuro, era vital permitir que a vida, com seus encontros inesperados e segredos escondidos, seguisse seu curso natural. E então, a culminação de todas essas experiências levou Eva a uma conclusão pessoal: a vida é uma moldura infinita de momentos e memórias, cada um contribuindo para a complexidade e beleza do todo. Sem medo do passado e com a coragem de acolher o desconhecido, ela estava mais pronta do que nunca para olhar para frente, segura de que seus passos, agora firmes e confiantes, trilhariam caminhos repletos de novas possibilidades. Após as profundas reflexões e novos caminhos abertos com a reconexão ao seu passado, Eva encontrou-se em um espaço mental e emocional mais equilibrado. A decisão de manter a casa de sua infância trouxe um sentimento renovado de propósito e continuidade, tanto para ela quanto para Flora. Juntas, começaram a planejar pequenas reformas e melhorias que tornariam o local um verdadeiro refúgio familiar. O processo de renovação da casa tornou-se uma metáfora para a renovação interna de Eva. Ao escolher as cores para as paredes e decidir o destino de móveis antigos, ela também refletia sobre quais aspectos de sua vida queria preservar e quais precisavam de mudança. Flora, sempre ao seu lado, mostrava-se uma parceira entusiasmada, compartilhando ideias e contribuindo com toques modernos que faziam o perfeito equilíbrio entre o passado e o presente. Durante esses meses de planejamento e execução, Eva percebeu que o que mais apreciava não era apenas a conclusão das ações, mas a colaboração e o tempo compartilhado com a filha e os novos amigos que se voluntariaram para ajudar nos fins de semana. As reformas estavam unindo a comunidade de uma forma que ela jamais havia imaginado. Além disso, o Clube do Livro, agora uma parte permanente de sua vida, atingiu um novo marco. Eva sugeriu que eles começassem a visitar residências culturais locais e organizassem leituras públicas para compartilhar as histórias que o grupo vinha discutindo e criando. Assim, uma nova onda de entusiasmo tomou conta de todos, levando-os a planejar eventos que promoviam a troca cultural e incentivavam os talentos literários e artísticos da comunidade. Inspirada por essas interações, Eva começou a dar os primeiros passos fora de sua zona de conforto. Incentivada por Letícia, decidiu inscrever-se em um evento literário local, onde poderia apresentar uma de suas histórias recentemente escritas. Era um grande passo, um gesto de confiança e autovalorização que não teria imaginado meses atrás. Paralelamente, em sua jornada de expressão pessoal, Eva foi tomada por uma ideia audaciosa: criar um pequeno retiro de artes e escrita na casa de sua infância. O objetivo seria reunir pessoas que, como ela, buscavam um espaço para criatividade, reflexão e construção de novas narrativas. A ideia, recebida com entusiasmo por Flora e seu círculo de amigos, prometia não só enriquecer a comunidade local, mas também solidificar o legado que desejava criar. Assim, Eva começou a esboçar um plano para transformar parte da propriedade em um espaço multifuncional, onde artisticidade e convivência pudessem prosperar. A ideia de organizar workshops, palestras e encontros culturais parecia menos um sonho e mais uma etapa natural de seu caminho. À medida que Eva e Flora trabalhavam nesse novo projeto, uma inesperada carta chegou, trazendo novidades intrigantes que prometiam adicionar outra camada emocionante à vida de Eva. A comunicação vinha de uma galeria de arte interessada em mostrar algumas de suas obras mais recentes, um reconhecimento que ela não esperava, mas que confirmou o impacto profundo que estava fazendo através de sua arte e jornada pessoal. Essa nova possibilidade lançou um brilho de expectativa sobre o novo capítulo de sua vida. Como a carta bem pontuava, o reconhecimento de seu talento como artista visual não era apenas uma conquista pessoal, mas um convite para o próximo passo na exploração de seu potencial criativo, o que abriria novas portas e perspectivas de forma surpreendente e transformadora. E assim, com o cenário pronto para futuros acontecimentos, Eva prepara-se para não apenas aceitar as mudanças, mas ser uma força ativa na criação de um mundo onde suas histórias, sonhos e legados pudessem continuar a inspirar os outros e a si mesma.
Com a carta da galeria de arte em mãos, Eva sentiu como se o universo estivesse conspirando a seu favor, abrindo novas portas que há muito pareciam apenas um sonho distante. A galeria, reconhecendo o talento e a inovação de suas obras, propôs uma exposição dedicada a explorar o tema da memória e identidade, um terreno familiar e querido para Eva. A notícia trouxe uma nova energia para sua vida, e logo ela estava imersa na preparação de suas obras para a exposição. Flora, cheia de orgulho, ajudava na organização e até sugeria ideias para a montagem das peças. A colaboração entre mãe e filha estava mais forte do que nunca, alimentando a criatividade de ambas de maneiras inimagináveis. Enquanto trabalhava, Eva percebeu que cada peça contava uma parte de sua história, cada pincelada era uma recordação transformada em arte. O ato de criar tornou-se catártico e profundamente significativo, oferecendo uma nova perspectiva sobre seu passado e sobre as histórias que ainda desejava contar. No meio da correria dos preparativos, outra surpresa aguardava Eva. Em uma tarde comum, enquanto revisava detalhes para a exposição, recebeu uma mensagem de um amigo de longa data, André, um escritor conhecido que havia recentemente voltado para a cidade. Ele ouviu falar sobre sua exposição e estava ansioso para se reencontrar e discutir possíveis colaborações entre literatura e arte. O encontro com André foi acolhedor e repleto de nostalgia. Relembraram os velhos tempos e, ao mesmo tempo, traçaram planos para futuras parcerias artísticas. André sugeriu a ideia de um livro que combinasse suas incríveis habilidades, sonhos e reflexões, incorporando ilustrações de Eva com narrativas escritas por ele. Esta sugestão acendeu um novo fogo na imaginação de Eva. A possibilidade de expandir suas fronteiras criativas começou a tomar forma palpável. Com a data da exposição se aproximando, Eva concentrou-se em suas obras, mas o desejo de colaborar em um projeto literário começou a fervilhar dentro dela. As ideias sobre como suas imagens poderiam se entrelaçar com histórias começaram a formar um mosaico rico e vibrante em sua mente. Ela sabia que essa era a próxima evolução de seu trabalho, uma maneira de conectar suas paixões e doar ao mundo algo verdadeiramente único. Enquanto todas essas novas oportunidades se desenvolviam, Eva também enfrentava desafios logísticos e emocionais. O equilíbrio entre suas responsabilidades diárias e a dedicação a seus projetos criativos era muitas vezes delicado, mas então ela se lembrava das palavras de sua mãe: a arte de viver está em encontrar equilíbrio entre aquilo que devemos fazer e aquilo que queremos fazer. À medida que a noite da exposição se aproximava, Eva encontrou-se refletindo sobre quão longe havia chegado desde que decidiu reconectar-se com suas origens. Entrar em contato com suas raízes, aceitar o passado e fazer novas conexões abriram portas que antes ela nem podia imaginar. Finalmente, na noite da inauguração, Eva atravessou o salão da galeria, envolta em uma vigorosa mistura de nervosismo e excitação. As luzes refletiam em suas obras, e o murmúrio animado da multidão preenche o ambiente. Ela sabia que cada peça era mais do que apenas arte, eram fragmentos de suas histórias, reflexões de suas emoções e expressões de suas esperanças para o futuro. Enquanto os visitantes exploravam a exposição, Eva sentiu-se abraçada não apenas por amigos e entusiastas da arte, mas por um sentido mais forte de propósito e possibilidade. Aquela noite não era apenas um culminar de seu trabalho árduo, mas também um ponto de partida para novas aventuras que se desenrolariam em sua jornada artística e pessoal. As novas conexões que havia feito, tanto com pessoas quanto com ideias, eram um testemunho da beleza de se abrir ao desconhecido e aceitar mudanças como uma parte essencial da arte de viver. E, com um sorriso satisfeito, Eva sabia que essa era apenas uma parcela das muitas narrativas que ainda escreveria sob as estrelas daquele espaço profundamente transformador. Após a abertura da exposição, Eva encontrou-se envolta em um turbilhão de emoções e reflexões. O evento foi um sucesso, várias de suas obras encontraram novos lares e os elogios que recebeu alimentaram ainda mais sua determinação artística. No entanto, as reações do público despertaram também perguntas sobre seu próximo passo. Na semana seguinte, Eva dedicou algum tempo para relaxar e assimilar a experiência. Passeou pelas ruas da cidade, inspirando-se nos pequenos detalhes da vida cotidiana para nutrir suas futuras criações. Nesses momentos de contemplação tranquila, as ideias do projeto conjunto com André continuavam a ganhar forma em sua mente. Determinada a expandir sua jornada artística, Eva encontrou-se com André novamente para discutir sua visão sobre o livro. Eles decidiram que o projeto seria uma coleção de histórias curtas, cada uma acompanhada por uma pintura ou ilustração, explorando temas de identidade, memória e transformação, inspirações tiradas das reflexões que Eva investigou ao longo dos anos. Conforme começavam a trabalhar juntos, Eva e André descobriram uma sinergia incrível.
Suas discussões eram animadas e estimulantes, impulsionando sua criatividade para novas alturas. Eva encontrou-se absorvida pelas narrativas que André escrevia, cada palavra evocando imagens vívidas em sua mente. Durante o processo de criação, Eva também começou a explorar novas técnicas de arte, experimentando com materiais e estilos diferentes. Este período de expansão não só desafiou suas habilidades, mas também proporcionou uma nova compreensão dos temas que sempre foram centrais em seu trabalho. Com o tempo, o projeto tomou forma, emergindo como uma obra única, um mosaico de palavras e imagens que capturavam a essência do que significa ser humano. Eva sentiu-se grata por essa nova empreitada, não apenas pelo desafio criativo, mas por poder colaborar com André, um amigo cujas ideias sempre admirou. Os meses seguintes foram dedicados à finalização do livro, reunindo todas as peças do quebra-cabeça criativo. Eva e André trabalharam incansavelmente, ajustando e refinando até que sentiram que a obra estava pronta para ser compartilhada com o mundo. Quando finalmente segurou a cópia impressa do livro em suas mãos, Eva refletiu sobre o quanto havia evoluído desde o início de sua jornada. Cada página representava uma parte de sua alma e a colaboração com André era um testemunho da força das conexões humanas na arte. A publicação do livro trouxe outra onda de reconhecimento e satisfação, reafirmando para Eva que estava no caminho certo. Ela entendeu que suas histórias, tanto visuais quanto escritas, tinham o poder de tocar o coração das pessoas, transpondo barreiras culturais e emocionais. Motivada por essa realização, Eva começou a vislumbrar novos projetos, novas formas de expressão. A arte, que sempre foi sua paixão, agora se transformava em um caleidoscópio de oportunidades, e ela estava pronta para abraçar cada uma delas com entusiasmo e curiosidade renovados. E assim, com o coração cheio de sonhos e a mente fervilhando de ideias, Eva continuou sua jornada artística, sabendo que o verdadeiro sucesso estava em nunca parar de criar, explorar e conectar. Após a agitação dos últimos meses com a conclusão do livro e as emoções entrelaçadas de suas obras, Eva sentiu a necessidade de desacelerar e refletir sobre sua jornada interior. Nos dias de tranquilidade que se seguiram, ela procurou compreender mais profundamente as feridas que ainda careciam de cura e decidiu escrever uma carta não para ser enviada, mas como um ato terapêutico de expressão. Nessa carta, inicialmente dirigida a si mesma e, em seguida, a Henrique, Eva foi honesta e vulnerável. Ela descreveu seu percurso de luto e solidão e como gradualmente encontrou o caminho para a aceitação. Reconheceu a dor da perda, mas também celebrou os momentos de felicidade que viveram juntos. Na carta, Eva permitiu-se agradecer a si mesma por persistir, por aprender a se amar novamente, e percebeu que aquela escrita era um símbolo de seu renascimento emocional. Retornando ao cotidiano com um coração mais leve, Eva se abriu à ideia de reencontrar Júlia. Anteriormente tensas, suas interações agora eram permeadas por um profundo respeito mútuo. Júlia, ao ver a transformação da mãe, começou a perceber a força interna de Eva e isso trouxe à filha uma nova admiração. Essa reconexão trouxe à tona conversas sinceras, compartilhando tanto os fardos quanto as alegrias, um bálsamo para ambas. Certa tarde, após uma dessas conversas, Eva encontrou um momento de pura paz na varanda de sua casa. Com o sol do fim do dia tocando suavemente a pele, ela contemplou seu jardim em flor. Cada nova cor e fragrância parecia contar uma história de renovação e esperança. A transformação do jardim refletia sua própria, uma representação tangível do crescimento e do ciclo contínuo da vida. O sorriso suave que se formava em seus lábios era um reflexo externo de uma aceitação interna. Os momentos mais duros tinham criado nela uma resiliência silenciosa, mas poderosa, testando e ampliando sua capacidade de autodescoberta. Neste espaço de serenidade, Eva finalmente percebeu que não apenas havia sobrevivido à tempestade de emoções, mas também florescido em meio a elas. Assim, através de suas perdas e desafios, Eva encontrou um entendimento mais profundo de si mesma. Assim como seu jardim, ela mostrou que a vida pode prosperar mesmo após as épocas mais difíceis. A resiliência e o autoconhecimento tornaram-se as forças motrizes em sua jornada pessoal, fortalecendo-a para abraçar o presente e o futuro com uma esperança renovada. E assim, Eva permaneceu, eternamente grata à coragem que descobrira em si mesma.